Então, continuando sobre esse tema, igreja, eu quero falar também de congregação, que igreja e congregação, elas têm nomes diferentes, mas carregando praticamente o mesmo significado. A congregação é a reunião da igreja, na verdade, né? A igreja é as pessoas, né? As pessoas que têm a fé em Cristo. E a congregação é quando essas pessoas, que é a igreja, se reúnem em um local. Então, isso é a congregação, né? Então, aqui em Hebreus 10, versículo 25, fala assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e a tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, né? Vai se aproximando o dia do Senhor, né? Cada dia que passa vai se aproximando mais, né? Ninguém sabe quanto tempo, né, falta para chegar esse grande dia, o dia do encontro de toda a igreja, né, com Jesus. Mas a palavra que eu quero pegar nesse versículo é não deixando a nossa congregação, né? Não deixa a nossa congregação. Onde é que está a nossa congregação? Assim, para que alguém possa perguntar assim: para eu não deixar a minha congregação, onde é que está a minha congregação? Eu vou falar de mim, por exemplo. Desde quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, eu fiz parte de um povo, de uma congregação, né? De um povo que se reúne no nome de Jesus. Então, procurei pessoas que têm a mesma fé, né? Que aceitaram a Jesus como Salvador, e no meio desse povo eu fui congregar, né? Então eu fui congregar. Mas nunca saí dessa minha congregação. Como assim? Porque eu sempre estive reunindo com pessoas para cultuarmos a Deus, reunindo em nome de Jesus. Então todas as pessoas que se reúnem comigo, né, e para falar do amor de Deus, para nós cantarmos louvores a Deus, né, entoarmos louvores a Deus, ali é a minha congregação. Então a minha congregação não é uma instituição, como algumas pessoas imaginam assim. Então eu não posso deixar da igreja A e a igreja B citando nomes denominacionais, né, instituições, que foi a primeira congregação onde ele fez parte, onde ele congregou, então ele acha que ele não pode deixar aquela instituição. Não, aquela instituição você pode deixar a hora que você quiser, não tem validade nenhuma. O que você não pode deixar de congregar. Congregar é se reunir com outras pessoas, pessoas que têm a mesma fé, né, para adorar a Deus, né, se reunir com propósito de louvar, de adorar, de compartilhar uma palavra, um salmo, para compartilhar a palavra, para fortalecer um ao outro. Essa é a nossa congregação, é se reunir no nome de Jesus. Quando nós se reunimos no nome de Jesus, ali é uma congregação da igreja. A igreja é as pessoas que se reuniram no nome de Jesus para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor Jesus e sermos edificados com a palavra ali transmitida, né, por um, por outro, né, porque Deus usa cada um de nós, né. Então ali é a congregação, é se reunir no nome de Jesus, isso é igreja congregando. O que eu não posso ser uma igreja só, a igreja eu não sou só, eu sou igreja com os demais irmãos reunidos comigo. Como eu já falei, a igreja tem um sentido coletivo, tem que ter pessoas com essa mesma finalidade. Por isso que Jesus citou: onde estiver dois ou três, ele está falando de solucionar, de trazer a solução para um problema, uma dificuldade, prova para algo, o tema lá de Mateus, né? Quando ele fala sobre esse versículo: onde estiver dois ou três, está reunido em meu nome, eu estarei presente. Ele está falando sobre um tema, né? O tema desse assunto, vamos dizer assim, o contexto do assunto é sobre reunião da igreja, das pessoas, dos irmãos, né? Para tratar de assunto, para tratar de um assunto concernente ali aos congregados, né? Algum congregado ali cometeu um ato e precisa ser solucionada aquela situação, ser ajustado. Então reúne-se 3, 4 pessoas ali da igreja, que formam a igreja, para tratar desse assunto. E ele disse que ele estaria nesse meio.
quando as pessoas se reunirem no nome dele, ele vai estar ali. Porque o assunto tratado ali é assunto espiritual, é falar da palavra, se for fazer um julgamento, julgar mediante a palavra de Deus. Então ele está presente. Então a igreja, ela se reúne para solucionar problemas uns dos outros, que eu falo assim, um irmão que cometeu um ato, a igreja se reúne para solucionar, tanto ajudar como aconselhar, em diversos sentidos, né? Então a igreja somos nós, pessoas. Então nós temos que ter esse entendimento para não ficarmos turbados, porque tem pessoas, líderes, né, principalmente presunçosos, né? Como diz a própria Bíblia, que veria, né? Aí aparecer líderes presunçosos, amantes de si mesmo, e querendo dominar as pessoas ao seu bel prazer, colocando julgo sobre as pessoas, amedrontando as pessoas, oprimindo pessoas e dizendo: você não pode sair daqui, senão eu vou te amaldiçoar, por exemplo. Você sair daqui, você perde a bênção, né? Para segurar aquelas pessoas dentro daquele aprisco dele ali, né? Então, temos que entender que nós somos chamados em Cristo para a liberdade. Uma coisa, como eu já falei, né, que nós temos que fazer é congregar, é se reunir no nome de Jesus. Mas se vai ter essa nossa reunião, tem um nome, tem um CNPJ, um estatuto, isso aí não importa. O importante é que nós estejamos unidos e venhamos a se reunir com propósito de louvar, de adorar, de glorificar e de compartilhar um com o outro, né, uns com os outros, né, a palavra de Deus para a edificação de todos. Compartilhar a palavra para a edificação de todos. Que é esse o propósito da nossa reunião, que nós chamamos de culto. É adorar a Deus, o culto é uma adoração, né? Adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor e compartilhar uma palavra para a nossa edificação. Então, isso é a congregação. Essa congregação, ela não precisa ter um prédio, né? O prédio é só um abrigo para que as pessoas chamam essas igrejas, os prédios de igreja ou de templo, né? Templo, tudo bem, que aquele prédio pode ser um templo, mas templo de quem? De Deus? Não. Porque o templo de Deus somos nós, pessoas. Ali é um templo da igreja ou da congregação, daquele povo que se reúne ali. Não é de Deus. O templo de Deus, templo é casa, é morada, templo de Deus é nós, é as pessoas que ali estão reunidas no nome de Jesus. A igreja é o templo de Deus. Agora, o prédio pode ser um templo da igreja, né? A igreja se abriga ali do sol, da chuva, né? Se abriga ali, né? Mas ali não é um templo de Deus, né? E nem é um lugar específico de adoração, não. Ali é um lugar onde a igreja se reúne, que a igreja saindo dali é um prédio comum, não é mais nada do que isso. Pode transformar aquele prédio em qualquer outra coisa depois que a igreja, que as pessoas saem. Transformando em outra coisa não faz diferença, porque ali é apenas um prédio, e a Bíblia diz que Deus não habita em prédios, em casas, aliás, feitas por mãos humanas, por mãos de homens, né? Deus não habita ali. Aonde é que Deus habita? Na igreja. E aonde é a igreja? A igreja somos nós. A igreja é esse organismo vivo, são pessoas com essa fé em Jesus Cristo, né? Que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então isso é que nós precisamos entender com essas palavras simples. Eu falo palavras simples, porque sou simples pela graça de Deus, né? Então, eu creio que é fácil de entender, de interpretar isso que eu estou falando, né? Porque são palavras realmente simples. Então, a igreja, só confirmando, somos nós que somos igreja, precisamos estar reunidos, congregando, sempre congregando, e se reunindo para cultuar a Deus, para compartilhar uma palavra, para se fortalecer, né? Porque nós somos necessitados disso. Deus não precisa disso, quem precisa é nós. Deus não precisa que nós se reúna todo domingo para adorar Ele. Ele está esperando chegar o domingo para nós se reunir e adorar Ele, e Ele ficar, vamos dizer assim, completo, né, se realizar naquela adoração. Não, Deus não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos adorar Deus. Nós somos carentes de Deus, não Deus de nós. Entendeu? Amém?